Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, sou feliz com Jesus por esta rica oportunidade que eles têm nos concedido, aproveitando a bondade dos irmãos que estão de pé. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Esther, livro bem conhecido, a qual o Senhor colocou no meu coração um versículo para estar ensinando a igreja algo que Deus colocou em nossos corações. Livro de Esther, capítulo de número 6, versículo de número 11.
para agradecer aqui ao pastor pela salvação do envio. Fiquem alegre, contente, mim, ao meu companheiro. Minha esposa vai estar aqui, mas concorrente ali, minha filha mais nova, porque ele nasceu primeiro, gêmeas, né? Uma saiu primeiro, está meio limpada. Também a filha do pastor Cid teve que sair correndo para o hospital, já estava dando luz. Mais um netinho ali para o nosso pastor Cid. Então ela não pôde estar, mas a vontade dela era estar aqui juntamente com os irmãos, alegrando e dando glória a esse Deus Todo-Poderoso. Diz assim, Esther capítulo número 6, versículo número 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Amados irmãos, confesso à igreja, e essa semana decorrendo a Bíblia Sagrada, procurando uma mensagem para entregar aos corações dos irmãos. O certo é que nós sabemos, todo pregador, eu acho que tem, não sei se é só eu, acho que todo pregador tem a preocupação, né, de estudar a Bíblia, estudar a Bíblia para trazer algo ao coração dos irmãos. Mas o bem certo é que nós sabemos, enquanto nós estamos preparando a mensagem, aquele Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos e glorificamos, Ele já tem a mensagem que vai de encontro à minha e a tua necessidade aqui nesta noite. Aleluia! E eu tenho certeza que você nesta noite não saiu da tua casa para ouvir o pregador Oséias, não para ouvir aqui o pastor presidente, mas você saiu da tua casa com o coração ardendo e aberto para ouvir a voz do Espírito Santo aqui nesta noite. Quando já tem sentido a presença de nosso Deus aqui? Eu já pude chorar aqui no templo nesta noite, porque eu já senti algo diferente em nosso meio aqui. Como aquela irmã disse que mandou um testemunho: há anjo do Senhor passeando neste lugar. Deus está trabalhando neste lugar. Eu não sei o que você vem buscar, mas o certo é, enquanto você dá glória ao nome dele, Ele está derramando sobre a tua vida algo que você precisa aqui neste lugar. Aleluia! A tua vitória, a tua bênção, o teu milagre vem através do teu glória a Deus. Aleluia! Esse tempo que você está aqui é muito precioso, igreja. Não perca o tempo. Abre a tua boca, dê glória a Ele, porque Ele é maravilhoso. É Ele que dá o que eu preciso. É Ele que tem o que eu preciso. Eu não posso fazer nada. Eu não sou nada. Eu não consigo nada. Mas Ele pode todas as coisas. E se Ele pode todas as coisas, você também pode, porque você tem crido num Deus que tem abençoado o teu povo. Aleluia! E esta história, queridos irmãos, que Deus colocou no meu coração, uma história muito conhecida da igreja, mas o que eu quero enfatizar no coração dos irmãos: o certo que o meu Deus, que o teu Deus, a qual você indica, levantou a sua mão e aceitou a Ele como único e suficiente Salvador. Quando o inimigo está preparando derrota, e quando o inimigo está preparando cilada para você, Ele está preparando vitória para a tua vida. Aleluia! Enquanto o inimigo está de olho, querendo derrubar a tua família, querendo tirar o teu filho da presença dele, Ele está preparando algo para você lá na frente, fazer como o menino fez: tirou o pandeiro e bateu o pandeiro e disse: é só o Senhor é Deus. Aleluia! E você, meu irmão, minha irmã que entrou aqui, eu não sei se está passando pelo deserto ou por algum problema, o certo é: continue marchando, continue orando, continue servindo, porque lá na frente, você como ele andou, você também vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Porque você trabalha com Deus ainda que trabalha pelos seus. Aleluia! Quinta-feira tivemos um trabalho ali na igreja, onde Deus abençoou. Eu não queria ir embora daquele lugar, porque eu estava sentindo a presença de Deus. Onde também confesso, pastor, que eu não queria sair de dentro daquele lugar, culto da mocidade, mas parece que eu estava num grande congresso que não ia terminar tão cedo. O certo é que terminou mais de 10h30 da noite aquele trabalho, mas eu tive que levar a minha cunhada a Londrina, mas a minha esposa até ficou comigo, ela veio na porta chamar eu, e eu fiquei, já vou. E chorando, sentindo a presença de Deus naquele lugar, o fogo caindo, a glória de Deus descendo sobre o jovem, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo.
Você conhece a história? Ele, alegre e contente, manda chamar a sua esposa, a rainha Vista, para apresentar aos seus amigos, apresentar aos seus companheiros. Mas olhando a história, a Bíblia nos conta que a rainha Vista, ela recusou ir até aquele banquete, ir até aquela festa. E nós conhecemos a história. A Bíblia nos relata que ao recusar a sua chamada, a Bíblia nos diz que o rei enfureceu, o rei ficou bravo, porque não era comum alguém recusar algo do rei. Quando o rei falasse alguma coisa, as pessoas tinham que obedecer. Era o rei naquela época. E nós vemos que a rainha, ela recusa de apresentar-se diante dos seus amigos, ela recusa de obedecer o chamado do rei. Amados irmãos, nós vemos a Bíblia Sagrada, e o rei enfurecido, por a rainha não ter ouvido, obedecido, diz-nos a palavra, ele chama os seus amigos, entendido de lei, aqueles homens que entendiam e que podiam fazer alguma coisa em qualquer situação. Chama o rei e fala: o que é que nós vamos fazer com a rainha que não me obedeceu? O que vocês me digam que nós podemos fazer? Porque eu não gostei da resposta da rainha. E diz-nos a história que aqueles reis, aqueles companheiros do rei, sábios, disse: olha, nós podemos fazer algo. Você faz o seguinte, você lê greve, faz aí uma lei. Há muitas moças por aí na nossa região, há muitas mulheres bonitas, muitas moças virgens por aí, que podem ocupar o lugar da rainha. Então você decreta, chama as reis, escolhe essas moças e põe no lugar da rainha, dá a ela tudo o que ela tinha e manda ela embora. Mas amados irmãos, estudando a Bíblia Sagrada, eu pude entender algo. E se você ler o livro de Esther, que não é muito grande, é pequeno, você vai entender e tirar desse texto muitas lições para as nossas vidas aqui na terra. E a rainha foi mandada embora. E aconteceu que os seus companheiros saíram e chamou várias moças, várias mulheres, moças filhas, bonitas, de bela aparência, para se apresentar ao rei. Mas deixa eu parar aqui. Como eu disse para os irmãos, Deus já estava aqui preparando algo para que o seu povo lá na frente obtivesse uma grande vitória da parte do nosso Deus. Deixa eu lhe falar o que Deus está me mandando. Ei, não se preocupe, não abaixe a sua cabeça, não fique triste com as lutas que você está passando, não se desespere nem os vendavais que você está indo, mas continue com a cabeça seguindo, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, porque ele tem algo para te apresentar e é a tua vitória. Olhando a Bíblia Sagrada, nós podemos ficar no livro de Marcos, já nós voltamos a esse texto. Quando nós vemos aquele homem, seus discípulos e Jesus obrigando eles subiram no barco. Por quê? Deus estava vendo lá em Betsaida um povo que precisava de ouvir a palavra dele, que precisava de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas o que me chama a atenção é que Deus obriga aqueles seus discípulos a subir no barco e passar para o outro lado. Então você vai entender o que eu quero dizer. Mas quando o discípulo pega aquele barquinho e rumo para o outro lado, a Bíblia nos conta que de repente as ondas contrárias começou a se alvoroçar, as ondas começaram a se levantar. Mas o mais importante que eu tiro para a minha vida e que vai servir para a tua vida, Jesus olhando
Ei, ele te escolheu entre muitos desse mundo para ir avante, para lutar, porque ele te escolheu para ser vitorioso e vitoriosa. O que o inimigo está fazendo com a tua vida, com teus filhos, com a tua casa, ele já perdeu, porque o seu Deus é maior, o teu Deus é melhor e ele tem o que você precisa. Aleluia. Não pare de remar, mesmo que a sua empresa esteja forte. Não pare de remar, não pare de glorificar, não pare de exaltar, porque a recompensa ele vos dá. Aleluia. Quantos estão entendendo a mensagem? Podem glorificar a ele. Aleluia. A vitória é tua, minha serva, a vitória é tua, meu servo, a vitória é tua, jovem, porque o teu Deus é maior. Aleluia. O teu Deus é maior. Aleluia. Louvado o seu nome, Senhor. Mas os irmãos, decorrendo a história, aquele homem tomou, esse rei tomou essa posição. Mas já vamos chegar aonde Deus nos chamou a atenção. E de repente, alguns ali, por aquela atitude do rei, não gostaram. E o rei escolhe uma moça, órfã do pai e órfã da mãe. Mas eu pude entender algo maravilhoso. Não sei se os mestres aqui que oram aqui, esses estudiosos que eu sei que tem homens de Deus aqui, pregadores de Deus aqui, melhores do que nós, com mais bagagem que nós, podem entender como entender. Era órfã de mãe, órfã de pai. Sua mãe tinha falecido, seu pai tinha falecido, mas não era órfã de Deus, porque Deus tinha ela como uma serva, como uma escolhida para fazer a sua obra e para ser vitoriosa naquele lugar. Ei, todo mundo pode te abandonar, o mundo pode te deixar, a tua família pode te deixar, os seus amigos podem te abandonar, os seus colegas de escola, de faculdade, os seus colegas de serviço podem esquecer, não ligar para você, não olhar para você, mas existe um lá no céu que 24 horas por dia, ele contempla a tua vida, ele conhece os seus passos, ele sabe de tudo que você precisa, ele tem visto você pela madrugada, derramando lágrimas no teu quarto, ele tem visto você aqui nesse lugar, ajudando o pastor nesse ministério, levando a voz nova para o reino de Deus. Aleluia. Ele 24 horas está olhando por você, ele não para, ele está cuidando, porque ele te escolheu e ele vai fazer de você uma grande mulher, um grande homem, um grande jovem, para andar nessa terra e mostrar para o mundo que você é diferente. Aleluia. E o certo é que a rainha foi escolhida, a rainha Esther chamou a atenção daquele rei, e o rei escolheu aquela linda moça para ser a rainha. E o seu tio, que o cuidara, o servo mardoqueu, ele, que tinha ensinado ela, que tinha trazido algo para a sua vida, disse a ela: olha, você vai para lá, mas não diz a sua descendência, não diz o seu povo. E alguém não mostrando, se você acompanhar o livro, você vai entender. Alguém não mostrando ali na dúvida do rei, dois dos seus homens que serviam começaram a tramar contra o rei, querendo tirar a vida do rei. Os irmãos sabem da história. Depois que a rainha Esther foi para o palácio, Mardoqueu sempre se ponhava à porta para com certeza estar observando, vendo o que está acontecendo. E numa certa feita ele escuta a trama desses dois homens que queria tirar a vida do rei. E ele, Mardoqueu, quem tinha cuidado daquela menina Esther, Mardoqueu faz ela saber e conta a história a ela. E diz ao rei que Mardoqueu tinha dito a ela que alguém estava tramando por sua vida. Alguém estava pelejando para o matar, para o derrubar, para o destruir. E a mãe sabendo daquilo, e o rei Senhor sabendo daquilo, diz-nos a história que aqueles dois foram enforcados. Concorda comigo? Está escrito, foram enforcados. Mas no decorrer da história, a Bíblia nos diz que o rei Senhor de repente levanta um dentre os seus
e dá a ele autoridade, dá a ele autonomia para ser mais que os outros, a qual se chama Amã. E Amã de repente se levanta ali com a autoridade do rei e começa a fazer algo que eu pude contemplar na Bíblia, que Deus abomina, que Deus não gosta. Pelo menos no Pedro. Amã, ele se exalta. Ei, Deus não gosta de crente exaltar. Aprende a se humilhar perante Deus, aprende a se humilhar porque você é povo, eleito por Ele, o povo dele não pode ser povo exaltado. Eu aprendo isso dessa palavra. Amã começa a se exaltar. Agora eu sou lá. Vamos decretar algumas leis aqui, vamos fazer alguma coisa aqui, e todos vão ter que se prostrar diante de Amã, todos vão ter que se prostrar diante de mim. E de repente nós vemos a história que Mardoqueu traz-nos uma lição, traz algo que nós tínhamos de aproveito para as nossas vidas. Amã não se prostra diante de Amã. Mardoqueu não escuta e nem dá ouvido e nem dá nada àquela lei. Ele não se curva diante de Amã. Sempre todos tinham que se curvar. E alguns entre eles falavam: Amã, por que você não se curva perante Amã? Isso é lei, isso é infantil, é o rei, temos que fazer. E Amã sempre ali naquela mesma resposta. Eu entendo uma coisa: Amã só se dobrava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a história nos diz que aqueles fizeram chegar ao ouvido de Amã, tem um aí, que ele, olha, ele não quer se dobrar diante de você. Todo mundo, quando você passa, se dobra, mas esse Mardoqueu não se dobra, não se prostra diante de você. Nos conta a Bíblia que Amã se enfureceu. Mas que coisa é essa? Tem que adorar, tem que se dobrar. Quando eu passar, vai ter que regressar. Mas Mardoqueu não fazia isso, não se deixou levar por aquele exaltado de Amã. Não. Eu sei diante de quem a Bíblia não fala, mas eu sei que quem sabe no coração. Ele disse: Mardoqueu disse: eu sei diante de quem que eu tenho que me dobrar, diante de quem que eu tenho que adorar, e não é este Amã, não é este homem. Uma coisa que me chamou a atenção: Amã vai e diz para o rei: olha, tem um aí que ele não quer fazer nada do que a lei, do que o Senhor tem passado para que o povo faça. Não quer, não adianta. Mas o mais interessante é que Amã usou por inteligência e sabia, porque o povo de Deus é diferente. Quantos concordam comigo que o povo de Deus é diferente? Você é diferente? Você está fazendo a diferença? Você é a semelhança de Cristo. Há poucos dias nós tivemos um trabalho jovem aqui no campo, que nós devemos procurar sempre ser igual a Ele. Será que nós estamos sendo igual a Ele? Fazendo a diferença? Será que o mundo está vendo a diferença em nós hoje? Amã chega e fala: olha, esse é diferente de tudo. Eles não se dobram diante da sua lei, ele não adora, ele não faz nada. É um povo diferente que está aí em relações aqui, e eles são diferentes. E eu aprendo uma grande lição aqui, igreja. Eu não sei se você entende, eu entendo. Eu sei que tem pessoas no nosso meio aqui com mais raciocínio que nós, mas o povo de Deus tem que ser diferente. É diferente. O povo lá de fora sabe que você é diferente, que você serve um Deus que pode todas as coisas, que você serve um Deus que até o terceiro dia venceu a morte e subiu à destra do Pai para que hoje você tenha vitória. O povo sabe, o povo conhece, o inimigo do universo sabe, conhece, mas ele nunca vai querer ser vencedor. Além de ser vencedor, ele sempre vai querer tirar de você algo, tirar de você
Deus. E Amã diz ao rei: olha, esse povo é diferente, está entre nós temos que fazer alguma coisa para acabar com esse povo, para destruir esse povo judeu. E nos conta a Bíblia Sagrada. Nós não vamos levar a história correndo aqui, porque o tempo não nos dá permissão. Mas o certo é que aquele Amã exaltado começou a se levantar contra Mardoqueu, começou a tramar contra a vida do escolhido de Deus. Ei, ninguém pode se levantar contra o escolhido de Deus, porque senão vai estar de cara no chão. Ninguém mexe com o povo de Deus, porque senão vai se dar mal. Não queira se levantar contra os homens de Deus, se Deus tem chamado para a sua obra. Não queira se levantar contra o ciclo de oração da igreja, a coluna que Deus tem sustentado, que Deus tem ajudado. Não queira se levantar contra os que cantam, contra os que adoram, contra os que louvam e que fazem menção do nome desse Deus. Não queira se levantar, porque não vai dar certo. E a mão se levanta, e agora prepara o que para Mardoqueu? Prepara a morte. Já vou chegar no que Deus colocou no meu coração para transmitir para o seu coração. Prepara a morte para aquele homem. E de repente, numa madrugada, o rei, sem conseguir dormir, ele manda buscar o livro do exército que tinha escrito ali o que tinha acontecido, e ele descobre que Mardoqueu tinha dito a raiz a trama que os seus companheiros estavam tramando com ele. E de repente, o que o rei faz? Chama os companheiros e diz: olha, o que eles fizeram por este homem, por Mardoqueu, que avisou-me do que estavam tramando, do que os inimigos estavam querendo fazer com ele. O que fizeram? E de repente um se levanta e fala: olha, rei, ninguém fez nada por ele, ninguém olhou para ele, ninguém acreditou nele, ninguém fez nada por ele. Igreja, eu entendo algo aqui, eu quero transmitir para você. Você está juntamente com o pastor dessa igreja, com o obreiro dessa igreja, escolheu um dia, sair, ser ministro de Deus, obedecer o ídolo do Senhor. E você muitas das vezes pega a sua Bíblia diante desse sol e não mede esforço junto com o pastor a visitar as ovelhas que estão machucadas. Você muitas das vezes vai na casa do amigo e da amiga e ora, intercede, clama e pega e ora por eles e faz o evangelho, prega a palavra de Deus e ninguém olha para você. Muitas das vezes você fala: para que eu estou fazendo isso? Não estou tendo valor, não estou sendo reconhecido, ninguém está me vendo, ninguém está crendo no que eu faço. Ei, o rei dos reis e senhor dos senhores tem tudo marcado o que você está fazendo. Ele tem tudo notado, o que você tem feito, o que você está fazendo. Ele conhece, ele sabe, e ele tem dado um grande valor para a tua vida aqui nessa terra. O inimigo tem se levantado contra a sua vida, mas ele diz lá de cima: este não, porque este leva a minha palavra, este ora em meu nome, este prega a minha palavra, e neste você não toca. Ei, você tem valor para Deus, você é importante para Deus. O que você está fazendo aqui nessa terra não é em vão, não é perdido. O que você está fazendo tem valor, e a recompensa Ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele sabe do que você precisa, e Ele vai de encontro à tua necessidade. Nada vai lhe faltar, porque o teu Deus jamais deixará cair por terra a sua palavra. Ei, eu sei que tem crentes mais velhos de crença aqui do que eu, mas eu amo esse Deus adoecido. Com 1 ano de idade, ele me tirou lá do leito de enfermidade com derrame no pulmão. O tempo não dá para nos contar, mas se tivermos outra oportunidade, vamos contar. Mas o que eu quero contar para você é o que Deus faz para os seus, com os seus escolhidos, com o seu servo que adora Ele, que não para diante dele, que não desanima diante
Um dia eu entrei dentro da minha casa, chamei a minha esposa, sentei a minha esposa, falei: Elciele, o pastor conhece? Eu falei: não dá mais, Elciele, vamos caçar um serviço diferente, porque não dá mais, Elciele. Os irmãos sabem que cuidar de filho não é fácil, ainda mais quem tentava de empresário e está ali sempre na peleia, né? Eu sempre no vermelho. E além de uma bênção, o Senhor mandou duas bênçãos para mim. Uma mamadeira com água durante o dia. Eu fazia uma, era duas, daqui a pouquinho já era quatro, daqui a pouquinho já era seis, daqui a pouquinho já era... E eu não via leite, eu só tomava café, eu gostava do leite. Mas quando eu via que sobrava um pouquinho de mamadeira, eu falava: glória a Deus, sobrou um pouquinho para mim, mas era difícil, viu? E um dia eu entrei dentro da minha casa, abri a despensa e só tinha uma caixa de leite. E eu já tinha rodado a cidade, não tinha previsão de como arrumar dinheiro naquele metade do mês. E eu cheguei para minha casa, naquele dia eu tinha um compromisso marcado na congregação aqui regional para pregar a palavra de Deus. Eu quero falar isso aqui para você, irmão. Eu sei que você conhece o Deus, sabe quem é o seu Deus, mas quem sabe tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Eu chamei minha esposa de avô, porque eu estou vendo amanhã minha filhinha pedir um copo de leite, uma mamadeira, e eu não tenho uma mamadeira, um leitinho para dar para ela, porque dinheiro eu não tenho, que previsão não tinha, nem de como arrumar, ou só se saísse do vizinho pegar emprestado. Mas quem não precisa pegar lá do emprestado, porque ele tem um Deus que supre todas as necessidades. E eu falei para minha esposa: vamos mudar de serviço, porque esse serviço meu não está dando. Só falei com a minha esposa falou: vamos mudar mais um pouquinho. E eu fui para dentro do meu quarto. Sempre que eu tenho algo para pregar, um lugar para pregar, eu gosto de tirar um dia para, metade do dia, para procurar um texto, para trazer alguma coisa para os irmãos. Só falei com a minha esposa. No fim da tarde, peguei, me arrumei minhas filhas, minha esposa me arrumou eles, apoiando dentro do carro e fomos para a igreja. Aquele dia eu podia desanimar de tudo, porque eu vi que ia faltar arroz, eu vi que ia faltar feijão durante o mês, vi que ia faltar leite, vi que ia faltar farinha, vi que ia faltar óleo. Eu podia dizer: bem, eu vou lá na igreja, falar do Deus que o seu irmão, sendo que na minha dispensa estava. Eu podia dizer, mas eu não disse isso para minha esposa: se eu vou arrumar um outro serviço para que a gente possa ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu peguei a minha família, fui para a igreja, não falei com mais ninguém. Esse Deus é bom, o Deus que você serve, Ele é bom demais. Ele é bom demais, Ele é muito amoroso, Ele ama os seus escolhidos, Ele ama quem Ele chamou pelo seu nome, protege cada na palavra. Preguei a palavra, senti a presença de Deus, a minha esposa. Mas quando eu entrego ao fogo, não tinha falado com mais ninguém. Por isso que eu digo para você com certeza: existe um anjo do meu lado, cuidando de você, ordenado por Ele. E quando o anjo não está, Deus está ao meu lado, querendo cuidar de você. Se você abrir o teu coração, clamar a Ele, buscar a Ele, você vai ver o que o teu Deus é capaz de fazer. O irmão tomou o microfone e falou: eu não sou acostumado a fazer isso, mas eu vi que você falar que gostei da tua mensagem, você vai pregar por muito por aí, por muitos lugares, mas não é isso que eu quero te dizer. Ei, irmãos, Ele sabe de tudo. O seu Deus conhece tudo, sabe de tudo, sabe o que você precisa. Eu só tinha falado com a minha esposa e com mais ninguém. O irmão olhou para mim e falou assim: o que eu vim fazer aqui não é te elogiar, mas eu quero te falar uma coisa. Amanhã, ô igreja, como meu Deus um dia me curou, estou aqui dizendo para você, não falei com mais ninguém. Ele falou assim: pastor, ele falou assim: amanhã está no mercado de prova, o irmão também, pastor. Amanhã eu vou deixar, que você vai lá no mercadinho do irmão Deval, que eu vou deixar uma compra paga para você lá no mercado do irmão Deval. Amanhã cedo, você pode ir lá, porque eu vou deixar uma compra paga para você. Ei, igreja, ele e minha esposa sabiam, quem mais? O meu Deus que cuida de mim, unicamente Ele foi lá e enviou o seu anjo para suprir a minha necessidade. Esse é o Deus que você serve, você pode dar glória a Ele, adorar a Ele. É o Deus que você serve. Eu não sei o que você
aquele homem exaltado. Por isso que eu digo, seja exaltado nunca. Seja crente humilde, seja crente de oração, seja crente de joelho no chão, porque Deus conhece a tua história. Seja crente que vem como o pastor falou, que escute a voz do pastor da sua igreja, venha aprender na escola bíblica dominical, venha terça-feira, venha quinta-feira, seja crente que congrega e que adora e que conhece o Deus que serve. Ei, o que você faria, mano? E a minha Bíblia disse, vou falar com ele, disse, pelo jeito aí, quem mais Deus quer que o rei queria agradar, a não ser eu. Exaltado, né? Quem mais? Não tem ninguém. Deus vai querer, o rei vai querer exaltar eu. Aí a mãe pega e fala, rei, você pega a sua veste, a veste real, que somente o rei usava. Ele falou, vai ser para mim, eu vou pedir o que ele não dá para ninguém, vou pedir para ele. E vai ser ele que vai me exaltar, vai ser ele que vai querer agradar. Ou você pega também aquele cavalo que só o Senhor mesmo, aquele cavalo que só o Senhor pode andar, pode caminhar marchando aí na estrada. Faz mais para ele, olha, pega aquela coroa que somente o Senhor rei pode usar, que somente pode ser visto na cabeça do rei, coloque na cabeça dele e pega o cavalo, segue o cavalo, põe ele com o seu manto, veste ele com a roupa real e chama alguém entre vocês e pega o cavalo, permissão, pastor, e sai pelas ruas puxando aquele cavalo, dizendo, assim se faz com um homem cujo rei quer agradar, cujo rei quer honrar, cujo rei quer se alegrar. Não sei se você vai entender o que eu entendo com essa mensagem. Eu não sei se você vai entender o que Deus quer dizer para você com isso. O inimigo pode estar tramando o que for para a tua vida. A mãe estava marcado para ele a forca, para ele matar Mardoqueu. A forca estava preparada e a mãe estava indo perante o rei para dizer, vamos matar Mardoqueu porque a forca dele está preparada. Tudo está preparado para acabar com a vida dele. Ei, eu entendo uma coisa aqui. O inimigo, quem sabe, está olhando para você, olhando para a tua família, olhando para a tua vida e está dizendo, tudo está preparado para me arrancar e nada da igreja. Tudo está preparado para me acabar com aquela vida.
gostaria de pedir que os irmãos obreiros pudessem me ajudar com permissão do pastor. Os obreiros, por favor, vamos descer aí. Me ajuda a apanhar, me ajuda lá. Sou bastante gente. Ministra a bênção aqui para este povo. Pode cantar.
intercessão, porque chegou pedidos de oração aqui, ó, na hora que o nosso querido Oséias pregava. Peço a oração da igreja em favor da minha netinha Vitória. Quem está pedindo a oração é a irmã Cleusa Reis. Irmãos, nós tivemos que tirar a transmissão do ar devido que eu acredito que houve tempestades aqui por perto na região e deu bastante quedas de energia, então foi tirada a transmissão da internet. Mas antes que a transmissão fosse cortada, nós recebemos aqui pela equipe ali de transmissão a participação de Ariane Aparecida de Cubatão, São Paulo, Rebeca dos Santos, Cubatão, São Paulo, e Vanessa Lota aqui de Jaguapitã. Mas há um pedido aqui, da Ariane, ali de Cubatão, que ela pede que nós levantamos um clamor em seu favor, pela volta dos seus pais. Ela está dizendo aqui pela volta dos pais e da irmã Rebeca. Pede também um clamor a ela e pelo seu casamento. Está vendo? Nós falamos em casamento aqui hoje. E não foi falado por vontade da carne, não, viu? Porque Deus confirmou uma pessoa lá em São Paulo que está pedindo o clamor nosso em favor do seu casamento. E ela diz também que está enferma, mas não sabe o que é a doença. Ela está fazendo, ela está inchando, diz aqui, viu? E ela não sabe o motivo dessa doença. Então nós vamos clamar, tanto pela netinha da irmã Cleusa Reis, da Vitória, como vamos clamar por essa pessoa lá em São Paulo, em Cubatão, que pede o clamor de vocês. Vamos levantar, queridos, antes de chegarmos ao final deste culto, e vamos orar. Eu convido o presbítero irmão João Rodrigues para interceder por essas pessoas. O presbítero irmão José Pedro pede oração pela esposa do cunhado dele, que ela está inchando também. Não se sabe o motivo desse inchaço, uma doença desconhecida. Vamos clamar para o presbítero irmão João Rodrigues em favor dessas pessoas. Chegou até nosso presidente esse espírito de oração. Nesse momento nós vamos invocar o nome do Senhor para pedir que Deus visite esse pedido não fica em vão. O pedido de oração da igreja é de muito valor, viu? Eu creio na oração e creio em Jesus que tem poder do céu e da terra. Ele é médico por excelência. Ele garante a bênção. E se nós invocarmos o Senhor para amor nesse momento, tenho certeza que vai ter uma resposta. Que Deus vai ouvir as nossas orações. Eu peço também para minha esposa que também as orações de vocês. E eu não perco tempo, irmão. Sempre estou orando às 4 horas da manhã, 2 horas, sempre oro. Eu peço, entreguei a minha esposa na mão do Senhor. Mas quem eu vai embargar o plano que Deus tem? Ele faça a tua vontade, a vontade dele, não a nossa. Como Jesus disse, todavia, não faça a minha vontade, mas faça a vontade do Pai que está no céu. Nesse momento, eu tenho certeza, irmão, que vai ser um clamor de oração. Quem tem vontade de orar e quer orar agora nesse momento, nessa meditação aqui, levanta a mão quem quer orar. Então está aí, irmão. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas no meu nome, ali farei presente. Bondoso Deus, Senhor do Pai. O Senhor nunca me deixa acompanhado. O Senhor tem dado aqueles dons maravilhosos. Aonde eu tenho
E nós levantamos nossas orações, Senhor, não só agora, não só, Senhor, nesse momento, mas às madrugadas, Senhor. Eu estou também pensando, Senhor, no meu coração agora, de dirigir oração especial para os enfermos. Senhor, eu não vou citar o nome de ninguém, mas para onde o Senhor passar, Senhor, eu peço, Pai, visita, Senhor, perdoa os pecados, Senhor, limpa o coração, cria no coração puro e mal, com o Espírito Santo, com o Espírito Reto, e Pai, presente com cada um deles, Pai. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela cura milagrosa. Eu tenho certeza, nós vamos receber a resposta dessas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Eu agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, ainda em pé, já vamos terminar. A igreja quer agradecer a vinda do diácono irmão Oséias, do seu companheiro Michael, e deseja que eles voltem em outra oportunidade. Diga amém. Amém. Leve o abraço da igreja, dos obreiros, ao pastor Cid, ao pastor José Benedito. Que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigado a todos os visitantes, em especial ao querido e amigo Tônio, dona Cícera. Que Deus o abençoe. Fomos muito bem recepcionados ali na fazenda onde eles moram há 30 anos. E a dona Cícera fez um café colonial ali que foi como se fosse uma janta. Nós saímos dali fartos, viu? Que maravilha, viu? Meu Jesus da glória, se toda vez que nós iremos, a senhora fizer isso, dona Cícera, eu não sei aonde que vou parar. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, e todos digam amém.